David Poyong Cho. 5 princípios da visualização no reino de Deus. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Números 21:9. O princípio da visualização é a chave para uma pessoa ser abençoada. Vejamos na Bíblia o que Jesus disse a Nicodemos. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Há uma mensagem muito importante nessa passagem. Jesus veio a este mundo para redimir a humanidade do pecado. O fato de Jesus ter dito é necessário que o Filho do Homem seja levantado implica que nós já fomos picados pela serpente. Por causa da desobediência e murmuração, o homem encontra-se no abismo das trevas, roubado, morto e destruído. O mundo encontra-se em meio à escuridão do desespero, oprimido por Satanás. Devíamos morrer por havermos desobedecido a Deus. Entretanto, Jesus nos disse: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Em resumo, isso significa que Jesus seria crucificado e ali abateria toda a influência de Satanás e, consequentemente, todo aquele que olhar para Jesus crucificado será transportado da escuridão para a luz, da morte para a vida. Esse é o princípio da visualização no reino de Deus. Deus abençoou Abraão por meio desse mesmo princípio espiritual. Quando o patriarca se encontrava em uma idade avançada, frustrado por não gerar um filho, Deus apareceu a ele e disse-lhe para contar as estrelas dos céus, lá em Gênesis capítulo 15. A partir deste instante, Abraão começou a visualizar uma numerosa descendência com os olhos da fé. Como consequência disso, transformou-se em pai de multidões. Cabe lembrar que algumas pessoas têm usado esse princípio de maneira incorreta. A esposa de Ló, por exemplo, no momento da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus havia advertido Ló e sua família a que não se olhasse para trás e não parassem. Mesmo assim, a mulher olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal, está em Gênesis 19. O pecado dessa mulher foi olhar para trás. Ao ver a destruição de Sodoma e Gomorra, ela também foi destruída. Eva também é um exemplo disso. Seu pecado deveu-se ao uso incorreto do princípio da visualização. Vendo que a árvore era boa para se comer, atraente aos olhos e desejável para ela se obter discernimento, ela comeu do fruto e deu ao seu marido. Gênesis capítulo 3. O rei Davi foi outro que fez mau uso desse princípio espiritual. Enquanto todo o exército de Israel travava uma batalha feroz com os amonitas, Davi permanecia na cidade de Jerusalém. Numa certa tarde, ao passear pelo terraço do palácio, observou uma mulher muito bonita. Mandou-a buscar e cometeu o adultério. Como consequência, a mulher Betseba engravidou-se. Foi uma situação tão desesperadora que o rei encomendou a morte de Urias, marido da mulher, ao ordenar que ele fosse colocado na linha de frente, contra a qual o combatente era mais violento. 2 Samuel, capítulo 11. O tema da visualização é algo fundamental, meus irmãos. Nossa vida é como o deserto. Há vezes em que cometemos falhas e somos picados pela serpente, o diabo. Que atitude devemos tomar em situações tão terríveis? Devemos olhar para Jesus. O povo de Israel viveu quando olhou, em obediência e fé, para a serpente de bronze que havia sido colocado na estaca. Hoje, nós também podemos desfrutar uma vida abundante de transformação e restauração de nosso espírito, nossa alma e de nosso corpo, de nossas circunstâncias, se apenas por fé e obediência olharmos para Jesus que foi pregado na cruz do Calvário. Agora eu vou lhes mostrar os 5 princípios da visualização no reino de Deus. O primeiro princípio é: visualize o perdão. Ninguém pode escapar do perdão, pois todo ser humano é pecador.
todos, por serem descendentes de Adão, nasceram com pecado. Isso é como a cor de pele de um bebê. O tom da pele dos pais define-o completamente. À medida que vivemos neste mundo, no qual proliferam o pecado e a injustiça, o ônus do pecado apresenta-se de forma inegável. Como podemos nos livrar do peso do pecado? Por meio da religião? Não. Por meio do dinheiro? Muito menos. A única maneira de nos livrarmos do pecado é olhando para Jesus Cristo, que foi pregado na cruz do Calvário. Somente olhando para a cruz de Cristo, seu sacrifício e derramamento de sangue, é que podemos sentir alegria indescritível e convicção do perdão de nossos pecados. Em Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há perdão. O segundo princípio da visualização é: visualize a unção e a plenitude do Espírito Santo. Ao olhar para Jesus Cristo, que derramou seu sangue, experimentamos a unção do Espírito Santo. Olhe para Jesus Cristo que sofreu por você. Se fizer isso, o Espírito de Deus descerá sobre você e você começará a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito o conceder falar. Visualize a cruz e nela o Senhor. Somente a pessoa redimida pelo sangue de Jesus Cristo receberá a plenitude do Espírito Santo, que agirá e transformará o seu coração, para que ela se torne terra boa e fértil e produza bons frutos a 100, 60 e 30 por 1, conforme diz a palavra de Deus. Você deve beber da água da vida do Espírito Santo que provém de Jesus. A plenitude do Espírito Santo encherá seu espírito, sua família e tudo o que cerca sua vida até o ponto em que todo problema, toda preocupação, toda ansiedade estarão submersos no poder do Espírito Santo. O terceiro princípio da visualização do reino de Deus: visualize a saúde. Antes de ser crucificado, Jesus recebeu 39 chibatadas, de acordo com a tradição. Sua pele foi rasgada, seu corpo todo ficou manchado de sangue. Por que motivo ele teve de sofrer de maneira tão dolorosa? A Bíblia responde essa pergunta da seguinte forma, em 1 Pedro 2,24. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus sofreu tudo isso com o propósito de nos dar saúde. Portanto, qualquer tipo de enfermidade mental, física, pode ser curada se for observada com fé a obra de Jesus Cristo, que foi ferido por nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos curados, Isaías 53. O quarto ponto é: visualize a sua prosperidade. Jesus morreu na cruz para desfazer também os espíritos e as ervas daninhas de nossa vida. O Senhor viveu em meio à pobreza, começou a vida numa manjedoura. Até o momento de sua morte não teve onde reclinar a cabeça. Qual a razão de o Filho de Deus ter vivido na pobreza? A Bíblia nos explica claramente: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos, 2 Coríntios 8:9. Nenhum pai vai querer que seu filho viva no meio da pobreza e da miséria. Mas ainda, uma das razões por que os pais trabalham duro é o desejo de dar a seus filhos melhor qualidade de vida, como parte de sua herança. A Bíblia também afirma isso e ensina da seguinte maneira: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Gálatas 3, 13 e 14. A bênção da prosperidade do espírito, da alma e do corpo é uma graça básica e essencial que recebemos ao crermos em Jesus Cristo. O quinto e último ponto dos 5 princípios da visualização no reino de Deus é: visualize a esperança no reino dos céus. O homem é um peregrino. Nenhum ser humano pode viver nessa terra eternamente. A Bíblia declara que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4,14. Isso significa que chegará um momento em que teremos de deixar nosso corpo. Haverá quem receba a vida eterna
e quem receba a condenação eterna. O que faz a diferença? A fé em Cristo Jesus. Aqueles que tiverem recebido Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal receberão a vida eterna, e aqueles que tiverem recusado receber Jesus serão condenados ao castigo eterno. Todos os que tiverem crido em Jesus terão a vida eterna, serão ressuscitados no dia da segunda vinda de Cristo e viverão com o Rei dos Reis eternamente. A razão porque Deus redime o nosso espírito, abençoa a obra de nossas mãos e sara o nosso corpo, deve-se ao desejo de permitirmos usufruir a expectativa de vida do reino de Deus. Portanto, não desanime por causa das adversidades que a vida lhe apresenta. Devemos manter a esperança no reino dos céus. Quem mantém o olhar no reino dos céus nunca submergirá no abismo da ansiedade e do fracasso. Ao contrário, sua vida se caracterizará por alegria e ações de graça, pois guardará em seu coração o desejo da herança eterna. Que Deus te abençoe mais uma vez. Muito forte essa palavra do pastor David Poyong Cho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e até mais. Se você tem um objetivo pessoal, deve trabalhar arduamente para alcançá-lo. Se recebeu o sonho de Deus, deve procurar que ele se torne realidade. No entanto, isso deve ser feito à maneira dele. Só assim o sonho divino poderá se realizar. Quero compartilhar com você agora algo muito particular, uma espécie de mapa que o guiará à realização de um sonho. O princípio da visualização que desenha o sonho. Para tornar realidade o sonho de Deus, você deve fazer uso do princípio da visualização. A Bíblia ensina que quando o Espírito Santo fosse derramado sobre os povos, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos, em Joel 2:28. Segundo a lógica do mundo, os sonhos e as visões podem parecer futilidade, porque não podem ser vistos nem tocados. Deus, porém, trabalha com métodos com que o mundo não conhece, porque ele não se pode manifestar ao mundo por meio daqueles que pensam no que é mundano. Deus ressuscita os mortos, chama as coisas que não são, como se já existissem. O homem, entretanto, não pode ver as coisas dessa forma. Ele não tem essa capacidade. O sonho do homem tem limitações. Só poderemos ver as coisas que ainda não são quando sonharmos o sonho divino. Não poderemos vê-las como se elas já existissem, a não ser que, primeiramente, conheçamos os sonhos e as visões de Deus. Sem isso, nem a tecnologia do homem moderno nos levará a conhecer e reconhecer as coisas que ainda não existem. O princípio da visualização domina os pensamentos e as atitudes do homem. É fundamental reconhecer o que visualizamos, pois o princípio da visualização tem domínio sobre a palavra, as ações, o coração e os pensamentos. É pelo que visualizam que as pessoas alcançam o sucesso ou fracassam. O princípio da visualização supera toda a expectativa. Vejamos com mais detalhes esse princípio espiritual. O primeiro passo é ver. As Escrituras dão conta de que, ao ingressar a Canaã depois de sua permanência no Egito, Abraão recebeu de Deus a promessa: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você, e a sua descendência para sempre. Gênesis 13, 14 e 15. O fato confirma a verdade de que a posse vem depois da visualização. Esse
é o primeiro passo desse princípio. Devemos ver com os olhos do coração, o de que não temos prova ainda. Abraão pôde ver a terra de Canaã por meio de sonhos, quando não tinha ainda tomado posse dela. A semente do sonho havia sido plantada no coração de Abraão e logo brotou, tornando-se realidade. A razão pela qual teve seu filho Isaque foi sua visão das estrelas do céu, quando já estava com 85 anos de idade. Ele não tinha nenhum filho, mas viu com os olhos do coração a inumerável descendência que recebia do Senhor. É fácil visualizar o que se não pode ver de imediato? Diz o ditado, é melhor ver do que ouvir 100 vezes. Não existe nada mais eficaz do que ver, porque a visualização produz convicção. Não é fácil conceber no coração sem antes ter visto. Entretanto, quando vemos com os olhos espirituais, pelo princípio da visualização, ocorre o milagre de Deus. Jacó conhecia o poder da visualização. Ele utilizou esse princípio espiritual para que os animais brancos de seu tio Labão tivessem filhotes listrados, salpicados e pintados. Sempre que os animais se aproximavam para tomar água, ele os fazia olhar para os galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátamos descascados, que deixavam à mostra suas partes brancas internas. Da mesma forma, Jacó visualizou as crias com manchas salpicadas que iam nascer. Graças ao uso da visualização, todas as ovelhas nasceram malhadas. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Gênesis 30, do 37 ao 39. Pela terceira dimensão, essa história é extraordinária, até nos parece inconcebível. Na quarta dimensão, entretanto, é algo realmente possível. Portanto, devemos sonhar na quarta dimensão. O mundo da terceira dimensão é governado pela quarta dimensão. Portanto, se sonharmos nessa dimensão, todos os obstáculos podem ser superados e nossos sonhos realizados. O segundo passo é sentir. O segundo passo, no princípio da visualização, é sentir. Para tornar realidade seus sonhos, você deve sentir que eles já foram alcançados. Ou seja, você deve viver uma emoção que só é experimentada quando se alcança os sonhos. Eu tenho 72 anos de idade. No entanto, se pensasse que sou um velho de 70 anos, eu permaneceria em casa cuidando de meus netos. Entretanto, sinto-me como se fosse um jovem de 40 anos. Tenho os sonhos dessa idade. Na verdade, quando sonho como um jovem, sinto ter a força e energia. Por exemplo, um enfermo deve sonhar com a cura de sua doença. Deve orar, clamando por saúde e sentir que o sonho da saúde está se manifestando. Ele tem de dar graças, como se realmente tivesse curado de sua enfermidade. Deve se ver como uma pessoa sã, não como um enfermo. Deve orar com energia, mantendo-se com vontade de viver e cheio de força. Deve sonhar com a saúde. Quando sentir que de fato está curado, sua enfermidade já terá desaparecido. Dessa forma, a emoção e a razão devem estar relacionadas com o acreditar que o sonho já foi alcançado, mesmo quando ele não tiver ainda se concretizado. É em meio
A oração que você deve sentir uma forte sensação e chorar. O alcance do sonho estará mais perto quando sentirmos essa forte emoção que ressoa na alma. Você deve sentir a atmosfera na qual o sonho torna-se realidade. É preciso senti-lo, não apenas reconhecê-lo com o pensamento. Ele deve estar ligado à emoção e à razão. Um sonho sem emoção não passa de uma falsa inutilidade. O sonho torna-se realidade quando visualizamos aquilo que ainda não é, como se já existisse, quando o sentimos e damos graças por ele. O terceiro passo é imaginar. Se você visualizou e sentiu, agora é momento de começar a imaginar. O terceiro passo consiste em estender o sonho por meio da imaginação criativa. É recomendável fazer uso máximo da imaginação para poder aumentar nossos sonhos. Imaginemos um estudante do ensino médio que, em oração, disse ao Senhor em que universidade quer ingressar. Ele deve imaginar a universidade e sentir que ingressou nessa instituição de ensino. Em seguida, deve dar graças por aquilo. O passo seguinte é imaginar-se como um estudante da universidade sem interrupção do curso. Ele tem de se ver estudando pelo campus da universidade, estudando na biblioteca, almoçando no restaurante da faculdade. Enfim, deve imaginar o mais detalhadamente possível a sua vida na universidade. A imaginação aumenta o sonho de Deus. A imaginação da terceira dimensão tem certas limitações. Uma delas é que se pode retornar à realidade e abandonar o sonho. Entretanto, quando deixamos que a nossa imaginação abandone o campo da terceira dimensão e passamos para a quarta dimensão, não há nada que nos detenha. A imaginação da terceira dimensão é futilidade, mas quando alguém começa a usar a imaginação junto ao Senhor, ela se transforma num instrumento poderoso em sua obra.